Hoje é dia de nós seguirmos a nossa meditação no livro dos Salmos. E na semana passada, a professora Vânia caminhou no Salmo 78 até o versículo 64 e, portanto, nós vamos continuar a leitura deste salmo e finalizar o Salmo 78. Portanto, Salmo 78, do versículo 65 ao 72 é o que nós vamos estar meditando neste dia. Eu já quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. O texto diz: Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram e os pôs em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim, antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Amém. Neste texto, hoje, o que me chamou a atenção foi o final do texto, quando Deus fala sobre o chamado da pessoa de Davi. Uma das palavras que se repete aí, logo os meus olhos perceberam este repetir, foi a questão de apacentar. Você sabe disso, que Davi, antes de ser rei, antes de ser ungido rei, ele era aquele jovem, aquele rapaz, era o mais novo, né, na casa de seu pai, e ele ficava ao cuidado das ovelhas de seu pai. Ele, portanto, era um pastor de ovelhas, e o texto diz aqui que Deus elegeu a ele servo do Senhor. Esta é a primeira palavra que é linda nós sabermos, que apesar que ele vivesse uma função tão simples, sendo o mais novo de sua casa, e para quem entende da questão familiar na época, né, sempre o mais velho era aquele que tinha, mais potencial na sua casa, porque, enfim, seria o primogênito, tem mais direitos e etc. E os que seguem, e o último é simplesmente o último. E ali estava Davi, mas ele foi um jovem, aleluia, servo de Deus. Naquilo que ele fazia, na sua vida, na sua intimidade, no seu coração, ele obedecia a seu pai, ele era servo de seu pai, mas ele era também servo de Deus. A ponto que Deus aqui nos permite estar escrito que Deus elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas, e de após as ovelhas pejadas o trouxe. O que isso quer dizer? Não só o texto fala que ele era um pastor de ovelha, mas traz um detalhe muito interessante. E eu até me pergunto por quê. Por que aqui este texto traz o detalhe de que Davi estava cuidando de ovelhas grávidas, pejadas, que estavam, esperando ovelhinhas. Aleluia. Então nós vemos primeiro porque há um cuidado especial, uma ternura especial para com estas ovelhas. E a segunda coisa que eu vejo é que elas vão crescer, vão dar fruto, vão multiplicar a herança delas. Então, estas duas simbologias, Deus permite-nos ver neste versículo, e agora ele diz que ele tira Davi de trás das ovelhas, com as ovelhas pejadas, para apacentar a Jacó e a Israel, o seu povo, a sua herança. Ou seja, quem tem que apacentar, quem apacenta por profissão é o quê? É um pastor. E Davi era um pastor. O Senhor elegeu para apacentar as suas ovelhas, e esta é a beleza. O povo de Israel, talvez aos olhos de todas as demais nações, era mais uma nação que brigaria por território, que, enfim, teria a sua bandeira, o que quer que seja.
Para Deus, Israel era a sua herança. E ali nessa intimidade nós entendemos, eram as suas ovelhas. E por isso ele confiou a um pastor de ovelhas que veio de uma situação inferior aos olhos humanos, mas era aquilo que Deus precisava. Aleluia! Um homem que amasse, que cuidasse, que fosse terreno para com as grávidas, no melhor dos sentidos, né? Trazendo este paralelo com a sua nação, com o seu povo, com a menina de seus olhos, e também pudesse apacentar as suas ovelhas. E aí o último versículo é bem interessante, porque primeiro nós aprendemos isso, que para apacentar é necessário um pastor, e o Senhor Deus escolheu a este pastor de ovelhas para apacentar a sua nação. E aí o 72 termina dizendo, e ele apacentou. E foi assim que ele apacentou, mas com duas características que eu quero compartilhar com você. Tomar atenção nelas. Primeiro, assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Duas características que Davi teve para apacentar o povo de Deus. A primeira delas foi integridade. Ele, como rei, deveria ter um coração íntegro que buscasse a justiça, a fidelidade a Deus, a obediência à palavra, ao comando de Deus, não é? Priorizar do seu coração o rebanho, a nação, o povo de Deus, ser um pastor que amasse, que defendesse. E esta integridade nós encontramos aqui na palavra, o testemunho que este Davi apacentou o povo de Deus com integridade de coração. E a segunda coisa que foi vista é que ele apacentou com a perícia de suas mãos. E quando nós olhamos para a perícia, significa que ele usava bem. Ele era habilitado, hábil com algumas coisas. E como rei, como apacentador, como pastor de ovelhas, ele já estava desde muitos anos atrás, desde a sua juventude, perito com as suas mãos para apacentar, para cuidar daquelas ovelhas. Você e eu conhecemos as histórias, até que ele contou para Saul que 2 vezes aconteceu de bichos enormes, né? Foi um leão e um urso que atacaram as ovelhas de seu pai, e Davi foi usado por Deus, porque ele disse, o Senhor me deu força, o Senhor me deu graça e eu matei cada um deles. E até foi usado para matar Golias depois. Então, ele tinha perícia nas suas mãos, de luta. Mas tudo aquilo que ele precisou para ser rei, ele se preparou. E Deus o preparou naquele caminho, naquele tempo, depois que ele foi ungido até ele tomar posse. Foi um tempo que muitas vezes nós lemos a história e nos perguntamos, porque quando lemos os Salmos, nós vemos tamanho sofrimento de Davi, e lemos a história e nos perguntamos até diante de Deus, por que tanto tempo, por que tanto sofrimento? Mas Deus estava preparando o servo de Deus, aleluia, para que ele, quando reinasse, fosse perito em suas mãos para cuidar do seu povo. E esta é uma lição para mim neste dia, que quando eu deseje, quando eu anele trabalhar para o Senhor, aleluia, seguramente nenhum de nós podemos cumprir ou ser aquilo que Davi foi, um rei da nação de Israel. Isto já não existe mais, glória seja dada ao nome de Jesus, mas nós somos usados, chamados no contexto do Novo Testamento, da nossa vida de hoje, nas igrejas, para colaborar, para atuar, para trabalhar, para ajudar, para apoiar, para exercer alguma função. E eu encontro neste versículo algo que eu devo aprender. Me preparar para este trabalho, primeiro interiormente, na integridade do meu coração. Olhando diariamente para esta palavra como um espelho, para que eu veja quão íntegra, quão limpa, quão preparada ela está, porque se eu a olho como espelho e vejo muitas vezes coisas más no meu coração, eu posso pedir ao Senhor: limpa, ajusta, ajuda-me, prepara-me interiormente para que eu possa ter dignidade, ter integridade de trabalhar no meio do
teu povo, aleluia. Mas a segunda coisa que não podemos deixar também passar é sermos peritos de mãos. Na obra que nós vamos fazer, nós precisamos de experiência, nós precisamos nos preparar, nós precisamos buscar conhecimento naquela área. Se é na área da música, nós precisamos conhecer mais. Se é na área da direção de um departamento, não é? Talvez das irmãs ou dos jovens, ou o que quer que seja, você que está nos escutando e meditando comigo nesta palavra, aquilo que Deus tem posto na nossa mão hoje e aquilo que Ele talvez já tenha colocado em nosso coração que um dia o Senhor haverá de cumprir. Mas nós queremos ser, e esta é a minha oração neste dia que eu termino esta meditação, peritos de mãos, ou seja, ter habilidade. E enquanto a integridade de coração é algo muito interior e o Senhor nos pode ajudar pelo Espírito e pela palavra, a habilidade das nossas mãos, nós temos que ir atrás, nós temos que buscar, nós temos que não negar as oportunidades na casa de Deus para servir, porque é no serviço. E algumas vezes, como aconteceu com Davi, no período de provação, você pode imaginar que ele aprendeu a ser líder de um certo tipo de gente quando ele estava fugido de Saul. Aquele tipo de pessoa que se reuniu, que se juntou a ele, que foi a sua gangue, no melhor dos sentidos, seus seguidores na época. Mas ele aprendeu muito sobre liderança, ele aprendeu muitas coisas naquele tempo. E nós também não desprezemos as provações, não desprezemos os dias diferentes, as estações que Deus propõe para as nossas vidas. Para quê? Para que talvez no dia que nós vamos assumir algo que o Senhor tenha para nós, nós tenhamos habilidade. Tenhamos, como diz a palavra, o quê? Perícia de mãos para fazer a obra que o Senhor coloca em nossas mãos. Amém.